Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia de leitura bíblica. Vamos para mais um dia, hoje 19º dia do nosso compromisso de leitura bíblica, de ler a palavra de Deus. E eu quero te chamar para você vir participar com a gente. Nós estamos num propósito durante o ano todo de quê? De ler a Bíblia, dedicar aí 45 minutos do nosso dia, 45 minutos da nossa noite para lermos a palavra de Deus. E é muito bom a cada dia que nós estamos lendo, estamos crescendo, estamos crescendo no conhecimento, na graça também. E Deus tem nos dado sabedoria, discernimento de ler o quê? A sua palavra. Amém? Então, nós vamos começar agora a nossa leitura e à medida que você for entrando aí, já chama mais pessoas, convide mais pessoas para participar aqui com a gente, porque Deus tem falado conosco através desses dias, né, que nós estamos lendo a palavra de Deus. É tão bom vermos a nossa construção, porque são 18 dias que nós estamos lendo. E nós já terminamos o livro de Marcos, já terminamos o livro de Mateus, já iniciamos o livro de Lucas, né? Nós estamos praticamente na metade do livro de Gênesis e também praticamente na metade do livro de Salmos. Então eu fico pensando o seguinte: se a gente não tivesse começado, a gente não teria lido nada disso, né? Então, hoje nós vamos ler Lucas capítulo 2 aqui no Novo Testamento. Como eu sempre gosto de dizer, a gente lê uma parte do Novo Testamento, depois uma outra parte do Velho Testamento e depois a gente vai lá para o meio da Bíblia, né? No livro de Salmos. Então, hoje nós vamos ler Lucas 2 e ontem nós lemos Lucas primeiro. E hoje nós vamos ler o capítulo 2 e depois vamos seguir lá para Gênesis. Tá bom? Então, abra a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 2, para nós começarmos a nossa leitura. Antes, vamos orar, né? Deus, obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que nós temos de ler a Tua palavra. Eu te peço para que, à medida que nós formos lendo, o Senhor possa nos dar discernimento, sabedoria, nos trazer clareza, Pai, dessa palavra. Essa palavra que nos cura, que nos liberta, que transforma vidas. Em nome de Jesus, fala conosco aqui, abençoa cada um que está das suas casas acompanhando. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Lucas, capítulo 2. Vamos lá. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito pelo Quirino, que era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram seus dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então observe que enquanto eles estavam se preparando para ir, né, a partir do decreto de César Augusto, eles estavam se preparando para ir para a cidade deles, para eles fazerem ali aqueles recadastramento. É como se fosse um CPF, um RG hoje ali, era um censo da época. E aí, em Belém da Judeia, nasce o menino Jesus. Havia naquela mesma região
pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não temas, eu vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto, pois, servirá de sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino estava deitado na manjedoura. Vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Todos os que a ouviram maravilharam-se do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Cumprindo então os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quando se completavam os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, que todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para dar a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus. Esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Gente, eu fico imaginando isso aqui. Essa cena aqui, ela deve que era fantástica. A Bíblia não fala aqui os anos de vida que esse homem, que esse Simeão tinha, mas tinha dito para ele que ele não morreria sem ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Versículo 27. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o que a lei ordenava, ele então o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino: esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E uma espada trespassará também a tua própria alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde que se casara. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia.
Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Isso aqui é fantástico, gente. Isso aqui é lindo demais. A Bíblia conta com uma mulher de 84 anos. Uma mulher já idosa, no fim da vida. Ela dava notícia de tudo sobre Jesus. E ela ensinava, falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Versículo 39. Cumpridos todos os regulamentos da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, foram caminho de um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Passados 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se, e sua mãe lhe disse: Filho, olha o que a mãe de Jesus disse para ele: Filho, por que fizeste assim? Teu pai e eu estamos ansiosos te procurando. Respondeu-lhe então Jesus: Por que é que me procuráveis? Por que vocês estão me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Será que vocês não entendem que eu preciso aprender mais de Deus? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então desceu com eles para Nazaré e era-lhes sujeito. Mas sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Aleluia! Agora, capítulo 3 de Lucas. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, a palavra de Deus para João veio nessa época aqui desses governantes, desses sacerdotes. Versículo 3. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Ontem eu falava que os evangelhos, eles contêm as histórias semelhantes, porém não é igual. Cada um conta de um jeito. Por exemplo, essa história aqui de João Batista, o evangelho de Marcos traz ela mais detalhada. Conta a história de Isabel, mãe de João, com Maria, mãe de Jesus, elas conversando ali enquanto Isabel, mãe de João Batista, estava grávida. Aqui em Lucas não traz isso. Então observe. Percorreu ele. Ele quem? João Batista. Então aqui já está falando quando ele já estava saindo para pregar. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá,
e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Olha o que João pregava, que toda humanidade, toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Olha o jeito que João Batista pregava: produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não dá bom fruto. Gente, essa palavra aqui é para mim e para você. Essa palavra aqui é sobre nós nos dias de hoje. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então a multidão o interrogava: que faremos, pois? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Chegaram também uns cobradores de impostos para serem batizados e lhe perguntaram: mestre, que devemos fazer? Os cobradores de impostos perguntou a João Batista o que eles deveriam fazer. Aí João responde: não peçais mais do que vos está ordenado. Então os soldados o interrogaram: e nós, que somos soldados, o que nós faremos? Ele lhes disse: a ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa, ou seja, não seja corrupto, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, com o seu trabalho ali. Estando o povo na expectativa e pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo. Então as pessoas estavam pensando que João Batista seria Cristo. E aí João responde o seguinte, no versículo 16 do capítulo 2 de Lucas. Respondeu João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água. Então João estava explicando a prática daquele momento. Eu batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu. João reconheceu o seu lugar, a quem não sou digno de desatar as suas sandálias. Na verdade, é a correia das sandálias, não é nem de tirar a sandália, é desamarrar a correia das sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito e Santo, e com fogo. Ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira, e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todos as outras ainda esta, a de lançar João no cárcere. Então, quando João Batista começou a pregar, a falar e mostrar para Herodes o que ele estava fazendo, que era errado ali com a mulher do seu irmão, ou seja, sua cunhada, e aí Herodes foi lá e disse que queria lançar João Batista no cárcere, ou seja, na prisão. Versículo 21. Quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Aleluia, aleluia. O momento que o Espírito Santo visita Deus. Versículo 23. Ora, o mesmo Jesus tinha quase 30 anos quando começou seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, filho de Matã,
que era filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Rezá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matã, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. Por isso que Jesus Cristo é descendente de quem? De Davi. Lucas, capítulo 3, versículo 23 ao 31, vai falar sobre a descendência de Jesus. E aí no versículo 32 continua até o 38, até chegar a Adão. Então, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, de Arni, de Esrom, de Farés, filho de Judá, faz parte das 12 tribos de Jacó, filho de Jacó, filho de Isaque, de Abraão, de Terá, de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Falepe, filho de Éber, de Salá, de Cainã, de Arfaxade, de Sem, filho de Noé, de Lameque, de Metusalém, filho de Enoque, de Jared, de Malelel, filho de Cainã, filho de Enos, de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Eita glória, Jesus está na genealogia ali, ó, de Adão até o seu pai José. Fantástico, né? Fantástico. Então nós lemos agora capítulo 2 e 3 de Lucas, certo? E aí abra sua Bíblia agora no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 46. Gênesis 46. Gente, vocês estão acompanhando aí? Maravilha, né? Tô começando a ficar gripado. Mas vamos lá. Gênesis 46. Eu acho tão bom que nós lemos aqui a genealogia de Jesus Cristo. E aí há poucos dias a gente estava lendo a genealogia de Adão, de Noé. Tudo, né? Como que a Bíblia linka uma coisa com a outra, né? É incrível, é maravilhoso. Por isso que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Gênesis 46. Partiu Israel com tudo o que tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Falou Deus a Israel, que é Jacó, em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Disse Deus: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os seus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Jacó levaram seu pai Jacó e seus meninos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã
e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palo, Esrom e Carmi, os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia, os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera, e Onã, porém morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Issacar, Tola, Pulva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Foram estes os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas foram 33 anos. Foram 33. Os filhos de Gade, Zifion, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser, Inã, Ivá, Isvi, Berias e Será, irmã deles. Os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Foram estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Estes ela deu a Jacó, ao todo 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Bela, Becker, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram estes os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. O filho de Dan, Russim, os filhos de Naftali, Jazeel, Guni, Jezer e Silém, foram estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel e que deu estes a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito e que saíram da sua coxa foram as mulheres dos filhos de Jacó. Foram 66 pessoas. Muita gente, hein? Muita gente. Se você for pensar aqui, era muita gente indo com Jacó. Versículo 27. Com os 2 filhos de José, que lhe nasceram no Egito, todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então, eram 70 pessoas na família de Jacó que estava no Egito, ali. Jacó enviou Judá diante de si a José para o encaminhar a Gozen. Quando chegaram à terra de Gozen, José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai. E, tendo-se-lhe apresentado, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Gente, essa história para mim é muito linda. Fantástico isso aqui. Eu fico imaginando a cena, deve ter sido bonito demais. Eu fico imaginando essa cena aqui, como deve ter sido maravilhoso. Disse Israel a José: já posso morrer, pois vi o teu rosto e ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e informarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. Os homens são pastores, são homens de gado e trouxeram consigo os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que tem. Quando o Faraó vos chamar e perguntar: qual é a vossa ocupação? Respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozen, pois todos os pastores são abominação para os egípcios. Então José, sabendo ali daquele contexto, ele já estava o quê? Preparando a sua família, preparando ali os seus irmãos para saber como conversar com Faraó.
Então, terminamos aqui Gênesis 46. Agora, abra aí, né? Vamos mais um, 47. Gênesis 47. Esse ajuda aqui, esse alivia. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado e tudo que tem, chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e o apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é a vossa ocupação? Do jeitinho que José tinha falado, aconteceu. Eles responderam: teus servos são pastores, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra, como não há pasto para os rebanhos de teus servos, pois a fome é grave na terra de Canaã. Agora, rogamo-vos, permitas que teus servos habitem na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, e a terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habite na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens capazes, põe-nos por chefes dos pastores do meu gado. Olha, quando Deus quer abençoar, ele usa ímpio, ele usa Faraó, ele usa o que for. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Interessante pergunta, né? Respondeu-lhe Jacó: os anos das minhas peregrinações são 130. Poucos e maus foram os anos da minha vida, e não chegaram aos anos da vida de meus pais nos dias de suas peregrinações. Então Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. Assim, José estabeleceu a seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Aleluia! Deus usou José para abençoar a família dele. Agora, versículo 13. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então, José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos na tua presença, pois não há mais dinheiro. Respondeu José: trazei o vosso gado, e vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentas, e os sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Fim daquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Os egípcios venderam cada um a seu campo, porque a fome lhes era grave em extremo.
a terra passou a ser de Faraó, e José escravizou o povo de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porque eles tinham porção de Faraó e comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente para vós, para que semeais a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e o mantimento dos vossos filhinhos. Responderam eles: A vida nos tens dado. Achemos graça aos olhos do meu Senhor, e seremos servos de quê? De Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades, frutificaram e se multiplicaram muito. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e os anos da sua vida foram 147. Aproximando-se o tempo da morte de Israel, ele chamou a José, seu filho, e lhe disse: Se achei graça a teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa para comigo de benevolência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas quando eu estiver dormindo com meus pais, levar-me-ás do Egito e me sepultarás onde eles foram sepultados. Respondeu José: Farei conforme a tua palavra. Então lhes disse Jacó: Jura-me. E ele lhe jurou. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Aleluia. Então nós terminamos agora de ler Gênesis capítulo 46 e 47. E eu te convido para nós lermos agora Salmos 65. Abra sua Bíblia aí em Salmos número 65. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião. A ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Somos satisfeitos com a bondade da tua casa e do teu santo templo. Com feitos tremendos nos respondes em retidão, ó Deus da minha salvação. A esperança de todas as extremidades da terra e do mais longínquo mar. Que pela tua força consolidaste os montes, cingindo de poder. Que aplicaste o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes exultar de júbilo as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente. O rio de Deus está cheio de água para dar cereal ao povo, pois assim a tens preparado. Enches de água os seus sulcos e lhe aplana as leivas. Tu a amoleces com a chuva e abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre as pastagens do deserto. Os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos
e os vales vestem-se de espigas. Regozijam-se e cantam. Aleluia. Aleluia. Salmos 46. Louvai a Deus com brados de júbilo toda a terra. Cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os meus inimigos. Toda a terra te adora e te canta. Louvores canta louvores ao teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. Quão tremendo é ele nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e passaram o rio a pé. Vinde, alegremo-nos nele. Ele governa eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, os vossos ao nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que nos conserva em vida e não consente que os nossos pés resvalem. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como se refina a prata. Tu nos deixaste cair no laço e cargas pesadas nos colocaste nas costas. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos e te pagarei os meus votos. Votos que haviam pronunciado os meus lábios e dito a minha boca. Quando eu estava na angústia, oferecer-te-ei holocaustos de animais médios e incenso de carneiros. Oferecerei novilhos e cabritos. Vinde, ouvi, todos vós o que temeis a Deus. Eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a boca. Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu no coração contemplara o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Mas, na verdade, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim o seu amor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim o seu amor. Glória a Deus! Vamos ler só mais um 67 e aí a gente encerra. Deus tenha compaixão de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra os teus caminhos e em todas as nações a sua salvação. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e governas as nações sobre a terra. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Abençoe-nos, Deus, e todas as extremidades da terra o temerão. Aleluia! Glória a Deus! Deus seja louvado! Encerramos aqui então a leitura de hoje. Nós lemos Lucas capítulo 2 e 3. Nós lemos Gênesis capítulo 46 e 47. E nós terminamos de ler aqui agora Salmos 65, 66 e 67. Glória a Deus, glória a Deus. Deus, obrigado por esse momento onde nós lemos a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, cuidar de nós, da nossa casa. Que essa palavra entre na nossa mente, entre no nosso coração
e que cada um aqui, ó Pai, possa ser alcançado por essa palavra. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos. Amém, amém e amém. Gente, então é isso. Encerramos a nossa live de hoje. Todos os dias eu estou aqui 10h30, 10h45 da noite para a gente fazer leitura da palavra de Deus. Estamos lendo a Bíblia. Amém? Te convido amanhã. Essa live vai ficar salva. Corre lá, curte, comenta, compartilhe e chame as pessoas para a gente ler a Bíblia junto em 2026. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado aí pela participação de vocês. Enedina, um abraço. Jéssica, Deus te abençoe. Obrigado a todos e até amanhã, 10h30 da noite.